Olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor a todos. Queridos, a palavra do Senhor, lá em 1 João 5,19, diz o seguinte: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Amém? Eu estava aqui em casa, esses dias agora de quarentena, que tem sido os dias que a gente pode buscar mais e refletir no Senhor. E eu estava pensando sobre a vida devocional nossa. É possível nós vivermos uma vida em Cristo sem ter uma prática devocional diária? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu comecei a fazer uma reflexão, porque todo esse período que nós estamos vivendo de quarentena, tudo que está acontecendo no mundo, tem nos levado, e eu acho que é um processo natural do mundo inteiro, nos levaram a uma grande reflexão sobre tudo o que está acontecendo e o porquê que essas coisas estão acontecendo. E eu comecei a voltar um pouquinho lá para trás, da minha conversão, quando eu aceitei Jesus, né? Foi algo maravilhoso, foi algo muito bom, e acredito que tem sido assim para a maioria das pessoas, né? Você passa a querer mais de Deus, você passa a querer estar mais na igreja, a estar mais com os irmãos, a se encontrar com um pastor que é uma bênção, aquele pastor amável, querido, que está sempre te recebendo bem, sempre com um sorriso no rosto. Todas essas coisas vão te trazendo uma alegria exuberante. Você começa a cantar mais louvores, você coloca lá no teu perfil do WhatsApp, você começa a colocar versículos bíblicos. Você está no banheiro, você está louvando a Deus, você está no carro, você está louvando a Deus e... Nossa, isso é algo tremendo na nossa vida. E por quê? Porque nós somos alma, corpo e espírito. E quando nós aceitamos Jesus, é como se aquele espírito que até então dormia, ele agora cria vida, é vivificado em Cristo, né? E a partir desse momento, então, tudo se faz novo na nossa vida. Tudo se faz novo. E aquele desejo de estar na presença de Deus é algo constante, todos os dias na nossa vida. Isso é o primeiro amor. Mas a vida vai passando, o tempo vai passando, e de repente aquela constância de igreja já não é mais tão habitual. Nós começamos a entrar numa rotina espiritual. E essa rotina espiritual faz com que daqui a pouco eu comece a pensar: hoje eu estou um pouco cansado, não vou na igreja hoje, vou deixar para ir a semana que vem. Ou então eu ligo a televisão e pego uma mensagem lá, é a mesma coisa. E eu quero falar sobre isso depois também, porque não é a mesma coisa. E enfim... Você começa já a não cantar tanto como você cantava antes, já não começa a adorar tanto como você adorava antes. Aquele irmão que até então você teve uma afinidade especial com ele quando você o conheceu, agora ele já está começando a colocar as asinhas de fora e você começa a enxergar os defeitos que ele tinha. Esses defeitos, queridos, sempre estavam lá, sempre estiveram lá. A forma com que você olhava antes é que era diferente. O pastor já não é mais aquele homem amável, o sorriso dele já não me atrai mais, ele já estava sendo muito repetitivo nas suas pregações. Sabe, querido, eu acho que tem alguma coisa de estranho, alguma coisa que está mudando. Será que a igreja é a palavra, é o pastor? Será? Ou sou eu? Se a gente parar para pensar, fisicamente eu preciso... Ontem nós tivemos um dia mundial de jejum. E muita gente talvez tenha feito o jejum pela primeira vez. E deve ter sentido fome, deve ter sentido como é difícil para o corpo ficar sem o alimento físico. Meus amados, na vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não tivermos uma devocional diária com Deus, se a gente não estiver ligado diariamente com Deus, ou sendo, tendo uma prática de leitura bíblica diária, oração diária, a gente também vai esfriando porque o espírito precisa ser alimentado. Como eu falei para vocês, nós somos alma, corpo e espírito. Nós alimentamos o corpo todos os dias com nossas boas refeições, o bom café da manhã, um bom almoço, né? Porque o corpo necessita desse alimento, é natural. E espiritualmente não é diferente. Nós precisamos alimentar o nosso espírito com o quê? Com a palavra do Senhor, com a oração, com a leitura bíblica. Mas também precisamos nos alimentar com o relacionamento de amor um com o outro,
de abençoar a vida um do outro, de ser abençoado e abençoar também. Afinal de contas, quando você recebe do Senhor esse amor, quando você recebe do Senhor o perdão, quando você recebe do Senhor a misericórdia, para que essas coisas sejam agora reproduzidas para você na vida de outros. Porque certamente Deus usou alguém para falar para você. Comigo, pelo menos, foi assim. Deus usou uma família de japoneses lá em Florianópolis para falar do amor de Deus para mim e me levaram pela primeira vez numa escola bíblica dominical, numa igreja Brasil para Cristo. Foi lá que eu conheci Jesus, pela primeira vez. A minha conversão veio muito depois. Mas lá, aquela família plantou aquela semente que depois veio ser regada pelo Espírito Santo e por outros servos do Senhor que Ele colocou no meu caminho. E lá atrás, quando eu conheci Jesus, agora então, pela segunda vez, quando agora eu tinha um entendimento do conhecimento de Deus, foi um dos períodos mais alegres da minha vida. Sabe? Aquela emoção de agora conhecer a Cristo, de caminhar com Cristo, de saber que Ele está comigo todos os dias, foi algo formidável. Mas o tempo foi passando. As pessoas na igreja mudaram, o pastor mudou, a palavra mudou, a pregação mudou, tudo mudou. Nossa, por que isso mudou? Por que as coisas não poderiam ser diferentes? É porque as coisas não mudaram, querido. Eu mudei. Eu mudei as minhas atitudes, eu mudei os meus hábitos. Eu já não leio mais a Bíblia como eu lia antes. Eu já não tenho mais uma devocional diária com Deus como eu tinha antes. Eu já não acordo mais na madrugada para falar com Deus. Eu já não intercedo mais pelo meu irmão como eu intercedia antes. Eu já não busco mais a comunhão com a igreja como eu fazia antes. Eu comecei a priorizar algumas coisas. E o interessante aí também, queridos, assim, quando nós vamos para a igreja, e eu não estou aqui falando de prosperidade, a nossa vida fica tão mais leve, tão mais feliz, que a gente começa até a trabalhar mais, parece que tudo a gente é renovado, e a gente começa a administrar melhor as nossas coisas, e há um crescimento espiritual. E quando esse crescimento material vem na nossa vida, parece que ele começa a tomar lugar naquilo que era espiritual. Parece que o fato de eu conseguir algo mais... Você sabe aquela pessoa que vai na igreja, por exemplo, ela faz uma campanha de 7 dias, 7 semanas para arrumar um emprego. Quando ela arruma um emprego, ela sumiu da igreja porque o objetivo dela foi alcançado. O objetivo dela não era Cristo, era um emprego. Ou ela quer fazer uma campanha para comprar um carro, para comprar uma casa. Quando ela consegue esse objetivo, ela sai da igreja porque o objetivo dela foi alcançado. As pessoas que permanecem na igreja são aquelas que foram para a igreja por causa de Cristo. São aquelas que buscaram a Deus e a encontraram Deus e ficaram satisfeitas com esse Deus. E isso é tudo que nós precisamos ter. Isso é o que nos basta, é ter Cristo em nós. É essa comunhão com Deus. Eu não estou dizendo que você ter um carro, uma casa, um bom trabalho é pecado, não, muito pelo contrário, mas isso precisa ser consequência. Isso não precisa ser, isso não tem que estar na ordem como principal. Isso é uma consequência. Eu estou vendo agora, e você deve estar vendo agora, o valor da família. O como é bom estar nessa comunhão, de sentar junto, orar junto, ouvir a palavra junto. Nós estamos voltando às raízes. Parece que estamos começando a viver novamente aquele primeiro amor, porque eu estou começando a sentir saudade daquele irmão, que até então eu já não conversava tanto com ele. Mas eu estou sentindo falta dele, eu estou sentindo falta do abraço. Talvez seja isso que Deus está querendo falar conosco. Não só comigo, mas com a humanidade. Voltar com esse relacionamento de amor um com o outro, de ter um relacionamento mais próximo com Deus através da palavra, através da leitura bíblica, através da oração, através dessa comunhão que nós estamos tendo agora. Eu aqui na rádio, às vezes eu me emociono um pouco quando eu vejo as pessoas interagindo comigo e mandando glória a Deus, amém, aleluia, que bom. Eu fico meio emocionado ainda. Por quê? Porque eu luto para que isso aconteça. Eu luto para que a gente consiga voltar ao primeiro amor. Eu luto para que a gente consiga tirar de tudo isso que nós estamos vivendo um exemplo. Eu luto para que o mundo, e essa é a minha oração, tem sido essa. Ontem, quando eu fiz o jejum, eu pedi a Deus, uma das coisas que eu pedi para Deus foi que o mundo tivesse a coragem de refletir e de se perguntar: Senhor, por que isso? Por que nós estamos passando por isso? Porque o Senhor certamente vai nos responder, como já tem respondido para mim. Certamente Ele vai dar a resposta para cada um de nós. E cada um de nós tem algo a ser tratado com Deus.
a nossa vida espiritual não é mais a mesma lá do passado. Não foi porque a igreja mudou, querido. Não foi porque as coisas mudaram, porque este mundo jaz no maligno e nós acabamos dando mais prioridade ao mundo do que a Deus. Nós temos que trabalhar nesse mundo e viver nesse mundo. Sim, o seu próprio Senhor disse: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde dele. Por que nós precisamos ficar no mundo? Porque nós precisamos alcançar pessoas através da palavra. Nós fomos eleitos, nós fomos separados por Deus e nós recebemos de Deus uma ordem: idem por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, independente das circunstâncias, independente de um coronavírus, de um HNU. Nada pode nos impedir de falar desse amor. Se você parar para pensar, a gente nunca viu um movimento tão grande de oração no mundo como está tendo agora. Pessoas orando na rua, pessoas orando nas praças, pessoas orando nos carros. Será que nós precisamos de algo para nos motivar a voltar? Precisamos de uma tragédia para nos motivar a voltar a viver esse amor? Eu acho que não. Eu penso que a igreja, após todo esse período, ela vai mudar em muitas coisas. E eu quero que ela mude, e eu quero mudar, eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso rever a minha fé. De como eu estou vivendo igreja. Eu sou igreja? É isso que eu preciso perguntar para mim. Eu tenho sido igreja? Eu tenho sido uma Bíblia viva? As pessoas têm lido o que em mim? Quando as pessoas olham para mim, elas conseguem ler Cristo na minha vida? Elas conseguem ler Cristo no meu comportamento? O que eu tenho produzido para elas? Quando as pessoas se achegam a mim, eu tenho uma palavra, um versículo bíblico para contar para ela? Ou eu tenho usado as coisas do mundo como uma piada ou algo assim? Entre essas pessoas, essas centenas de pessoas que morreram com o coronavírus, é muito provável que a maioria delas não tenham ouvido falar deste amor de Deus. Eu não quero aqui fazer uma pregação de condenação, nem de assustar você, mas certamente elas conviveram com pessoas que conheciam a palavra. Mas essa palavra, ela precisa reproduzir vidas. Ela precisa reproduzir amor. Eu lembro quando o pastor recentemente pregava sobre a mulher samaritana, quando o Senhor fala para aquela mulher da água viva, e que aquela mulher tem sede, o pastor dizia que ela abandonou o cântaro e saiu para levar esta água a outros. E logo em seguida essa mulher entendeu tanto a mensagem, ela entendeu tanto para que ela foi comissionada naquele momento, que a primeira coisa que ela foi falar desse amor para outras pessoas e trouxe pessoas aos pés de Cristo. Esse é o nosso papel. É esse o nosso papel, de levar esse Cristo a esse mundo tão penalizado pelo inimigo. As pessoas estão assustadas nas suas casas. E essa é uma das outras coisas que eu quero falar para você. Quando o seu espírito está alimentado, ele não dá lugar ao medo. Quando o seu espírito está alimentado pela palavra, ele não dá lugar ao medo. Ele dá lugar à esperança. Ele dá lugar à fé. Nós precisamos ter esse entendimento. Quando nós alimentamos o nosso espírito, nós estamos prontos para a batalha que vem cada dia na nossa vida, porque o coronavírus não é a primeira grande batalha que nós vamos enfrentar. É o começo de muitas coisas que vêm por aí. Agora, nós temos que estar preparados. A Bíblia, ela nos prepara para esse momento. A Bíblia nos dá o entendimento, ela nos mostra todas essas coisas. Então, queridos, o que eu quero deixar para vocês hoje aqui é o seguinte: quando eu falei lá no início sobre a devocional, é que tudo isso é uma consequência da nossa vida não devocional. Quando nós esfriamos na fé, é porque nós nos afastamos de uma devocional toda diária com Deus, de conversar com Deus, de falar com Deus, de ler a Bíblia, de orar, de caminhar com o irmão, de perdoar. Tudo isso são coisas que a gente foi perdendo ao longo da caminhada. A gente foi colocando isso como segundo plano. Porque na medida que o nosso copo vai enchendo, que o nosso celeiro vai enchendo, nós vamos, parece que nos esvaziando de Deus, porque nós vamos substituindo aquilo que é material por aquilo que é espiritual. E lembra que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne,
A nossa luta não é contra a carne. O teu inimigo não está aqui. O teu inimigo não está na igreja, meu irmão. O teu inimigo está no mundo espiritual. E é isso que nós precisamos ver. E nós só conseguimos enxergar isso através da palavra. Quando o Senhor revela isso para nós através da sua palavra. E Ele vai nos fortalecer o nosso espírito através da oração. Quando nós tivermos essa intimidade com Deus. Então nós vamos sair fortalecidos para vencer o inimigo, para vencer o mundo. Porque o Senhor disse, e há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo para você que você também vencerá, se você tiver um ânimo. Mas ânimo em quem? Em você mesmo? Não, ânimo em Cristo, ânimo em Deus, na busca constante diária pela palavra. Eu tenho estado muito feliz quando eu tenho visto as pessoas colocando aqui, como ontem na nossa ceia virtual, as pessoas colocando o pratinho na mesa, mostrando que estão em família, compartilhando em família, que estão vivendo esse momento em família. Isso é maravilhoso para a gente ver isto. Então vamos aproveitar esse tempo que o Senhor está nos dando de treinamento para fazer com que isso trabalhe como um todo na nossa vida religiosa, na igreja, como um corpo unido realmente em Cristo. Que quando nós saímos dessa quarentena, nós venhamos a sair renovado, reestruturado pela palavra, reestruturado espiritualmente por Cristo. Não vamos esperar um novo Covid para voltar a esse primeiro amor. Que isso aconteça agora em nossas vidas. Que Deus abençoe o teu dia, que você tenha uma segunda-feira na presença do Senhor e uma semana cheia de bênçãos na tua vida. Amém, Jesus.